relativamente à tua carreira, não é, que tens falado a nível de copywriting, ou seja, tens várias áreas, estas áreas que escolheste, lá está a minha questão, é escolheste as áreas que querias escrever ou foi uma oportunidade que surgiu? Ou seja, o tema viagens, acho que falo por mim e acho que falo por todos, viagens é um tema logo que apaixona qualquer um, mas foi algo que surgiu, foi surgindo ou tens mesmo de facto interesse nessas áreas e é mais fácil conseguir escrever sobre esse conteúdo? Olha, tanto no copy como no content writing, é normal que cada pessoa, cada profissional comece de uma forma generalizada. Ou seja, quando estás à procura de emprego, seja numa empresa a full time, seja em freelancer, é um bocadinho aquilo que vem à rede é peixe, quando estás a começar. Tu precisas é de portfólio, precisas de escrever, de mostrar o que sabes, como é que escreves. Então, a parte da tecnologia e das viagens foi um bocadinho assim para mim, foi uma evolução natural. A tecnologia, como eu te disse, eu não tinha qualquer domínio. A parte das viagens, para mim, é a minha praia. Porque eu, desde que sou pequenina mesmo, que me lembro de andar sempre de um lado para o outro. E então é uma coisa que eu própria, eu com este confinamento estou a dar em tola, porque já estou há mais de um ano sem conseguir viajar. E é uma coisa que até em termos criativos limita muito, porque uma pessoa vem de uma viagem com uma bagagem completamente diferente e nem precisa quase de pensar nem de forçar o que é que seja, as coisas saem naturalmente, vem-se com outra vontade, uma série de coisas. Então essa parte das viagens foi um cliente que na altura eu tinha tentado, mas não consegui, e à segunda consegui. E então foi uma evolução natural, ou seja, eu não tinha portfólio nessa área, mas eu queria ganhá-lo. Daí até as descrições de produto foi também outra, foi uma evolução natural, foi um cliente que surgiu e que eu tinha que agarrar, percebes? Então, no meu caso foi uma evolução natural, mas estas foram as três áreas e eu já estou a escolher muitas, porque estas foram as áreas em que eu me especializei, mas costuma-se dizer que tanto um copy como um content writer, quanto mais especializado for o seu nicho, melhor é. Ele vai ser muito mais bem visto, mais vai ter um portfólio muito mais rico e vai poder ganhar muito mais, obrigatoriamente. Isso é uma cultura está muito enraizada mesmo nos Estados Unidos. Quanto mais específico for o nicho de cada um, melhor. Só que eu realmente tenho tanto portfólio nestas áreas e no fim as descrições de produto, no meu caso, está mais focado na área de desporto, mas são descrições que me permitem ter mais criatividade do que aquela que eu tenho a escrever artigos. Então foi uma área que eu agarrei e que escolhi mesmo, ok, eu vou me especializar nisto e vou mostrar esta área como uma das minhas especialidades. A Luísa escreve tanto em português como em inglês e a minha questão vem nesse segmento, ou seja, tens trabalhado tanto a nível nacional e internacional e sentes diferença, ou seja, se cá em Portugal trabalhas mais a descrição de produtos e a parte internacional, a parte, tudo o restante que vem nela. O que é que tens visto nesta comparação que tens tido e se Portugal está a evoluir, pelo menos os últimos dados que temos tido é que o conteúdo é o rei e tem sido o rei mesmo cá de Portugal em termos de serviço a nível de marketing digital e comunicação, empreendimento, como falaste bem. O que é que tens trabalhado mais? Ou seja, a nível nacional, internacional e se vês diferenças nestes dois segmentos? Olha, vejo, mas é sobretudo no tema do costume, que é a maior diferença que eu vejo é mesmo na parte do pagamento, que é no fundo o reconhecimento do teu trabalho. Eu acho que Portugal está a evoluir, sim, mas há muitos clientes ainda, tanto individuais como empresas, que não têm noção do que é o trabalho de um copy ou de um content writer. E isso é uma coisa que a mim, mesmo enquanto freelancer sobretudo, desanima sempre um bocadinho, porque realmente há pessoas que já têm essa noção, mas a maior parte não tem. E o que é que implica, porque não é só escrever, não é? São horas que tu investes em investigar, horas que investes a produzir o conteúdo, a otimizá-lo, a editá-lo. A versão que vai para o cliente nunca é a primeira.
aquilo é visto e revisto e escrito e reescrito. Só que às vezes, aqui em Portugal, mais de metade das pessoas não têm essa noção. Isso eu posso garantir a 100%. É mesmo a maior diferença que eu vejo. Eu vejo que há também mais organização lá fora, no sentido em que há departamentos mesmo muito dedicados à parte da estratégia, ou seja, já te chega tudo pronto, tu não tens de pensar em nada, por exemplo, já te vem a persona está pronta, o tom de voz que tu tens com que tu tens de escrever, o público para quem tu vais escrever, a faixa etária. Eu já colaborei com um blog, em termos internacionais, eu já colaborei com um blog de viagens no Canadá, já fiz também conteúdo para landing pages para o Reino Unido e atualmente não estou a trabalhar mais a nível nacional. Mas são clientes que não têm nada a ver. Por exemplo, tu nunca começas, aqui é frequente fazerem-te um pedido, olha, por exemplo, quero um artigo e pronto, quero um artigo. Tu é que tens de fazer o resto, ou seja, quantas palavras, quer imagens ou não, quer otimização ou não, porque é possível fazer isto sem otimização e há clientes, e isso é perfeitamente normal, não é? Hoje há tanta guerra de SEO, lá está, como eu estava a dizer há pouco, há pessoas que esquecem, estamos a falar para pessoas, então há clientes que não querem saber da otimização, querem conteúdo bom e de valor. E no fundo eu noto uma estrutura completamente diferente, e aqui pedem-te isso, ok, tu entregas o artigo, podes revê-lo 1, 2 vezes, 3, o que for, mas lá de fora não, tu fazes primeiro um género de um pitch, não é um pitch, é um outline. Sim. Por exemplo, queres escrever um artigo, mas tu não escreves o artigo nunca sem o teu editor saber qual é o título que tu queres sugerir, quais são os subtítulos, onde é que tu vais inserir as imagens, o que é que tu vais dizer em cada campo, e é um processo completamente diferente. Essa é a maior diferença mesmo que eu noto. Okay. E o pagamento não tem nada. Sim, aí em qualquer outras áreas, diria eu, também. Sim, também é verdade. Transpasse isso, mas em termos de... E é engraçado o que estavas a falar, em termos da comparação do nacional e internacional. A minha questão, agora vamos concentrar-nos a nível nacional, voltar cá. Se fosse um pequeno negócio, vamos supor, pela primeira vez que ia-te abordar, não percebo nada disto, não percebo nada sobre copywriting, sobre marketing, sobre comunicação. Como é que tu ias-me convencer? Sendo um negócio, posso dar-te um exemplo, um negócio de frutas ou um negócio que tenha... Vou lançar o meu site, o que é que eu vou ganhar de ter um copywriter e não ter outra posição qualquer, ok? O que é que eu vou ganhar? Consegues-me ajudar? Sim. Isso é uma questão, por acaso, muito, muito pertinente mesmo. Porque é usual, não é? Eu tenho um pequeno negócio, vou construir um site e sou um faz-tudo, não é? Eu vou construir o site, vou fotografar, vou escrever as descrições, vou escrever os textos. E isso eu acho ótimo, eu incentivo as pessoas a realmente descobrirem-se e a fazer isso, mas nada tem a ver com colocar esse trabalho nas mãos de um profissional, como em qualquer área, obviamente. Um copywriter eu costumo dar este exemplo. Normalmente os pequenos negócios têm sempre uma secção do quem somos, ou história, algo do género. E este quem somos, em 99,9% das vezes, nós estamos a ler uma história perfeitamente plausível, credível, tudo muito bem, interessante, da empresa ou do pequeno negócio, sem nunca focar no consumidor, nunca, nem uma vez. Podemos estar a falar de empresas pequenas, podemos estar a falar de empresas que ganharam 50 prémios internacionais e nunca se vê, ok, o que é que o consumidor tem a ganhar com isto? O que é que isto interessa para o consumidor? Qual é o benefício? Ficamos muito... quem não recorre a copywriters foca-se muito nos detalhes, nas características do produto, do negócio, da área, dos prémios, nós somos isto e aquilo, e esquece que está a falar para alguém. Esquece que está a perder ali um potencial cliente e que está a perder a oportunidade de o converter, porque no fundo o objetivo do copywriting é esse, mesmo nas páginas do quem somos, ok? Então eu acho que só essa questão do focar nos benefícios e não nos detalhes já é uma diferença atroz. Para nem falar que
normalmente quem está a construir, os donos destes pequenos negócios não sabem quais são as técnicas de escrita de conversão, não sabem que há certos limites de palavras que não se devem ultrapassar, não sabem, não conhecem, porque este conceito é super recente, então aqui em Portugal está mesmo muito novo, que é o conceito de, por exemplo, de microcopy e de UX writing. Escrevem botões ou links que nunca mais acabam, e quem realmente tem experiência na área vai escrever aquilo de uma forma completamente diferente e vai se focar numa coisa muito importante, que é para quem está a falar. E eu acho que só a partir daí o dono do negócio fica logo a ganhar a contratar um profissional de escrita. Sem dúvida. Obrigado à tua resposta e gostei bastante porque já me deu uma outra abordagem até em mim relacionada com esta área de copywriting e não só, e do content. E uma das questões que também queria colocar era, ok, também tens de ser uma storyteller, certo? Ou seja, o storytelling, Sim. se puder explorar um pouco mais sobre esta questão, ou seja, o storyteller tens de ser um contador de histórias, não é? Ou não? Olha, sim, mas são áreas muito diferentes mesmo. Eu não sou especialista, há pessoas que são mesmo storytellers, não são copywriters nem content writers. Sim. Mas sim, eu acho que essa vertente tem que estar sempre presente, porque tu só consegues apanhar, entre aspas, não é? Agarrar um utilizador se tu apelares à emoção dele, e tu não podes apelar à emoção de alguém sem lhe contar uma história, sem lhe mostrar que ele tem um problema. Ele tem que ver aquilo resolvido, que se ler aquilo ele vai ficar com o problema resolvido, que se descarregar um e-book grátis ele vai ganhar ainda mais confiança naquela entidade e vai se tornar cliente inevitavelmente, porque vai ver que aquilo foi tão bom, mudou-lhe a vida completamente, que ele vai continuar, vai se converter de tal forma que vai continuar a dar vendas àquele negócio, àquele cliente. Então, sim, é uma, por exemplo, eu às vezes dou este exemplo também nos meus workshops, que é, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola. Tu não vês a Coca-Cola a vender-te uma bebida, a Coca-Cola vende felicidade, a Red Bull vende energia, ok? Então são estes conceitos que são tão importantes e que lá está. Às vezes os clientes, ou as marcas, ou as empresas pequenas ou grandes esquecem-se. É que estão a vender um conceito. Não podem só vender o produto, tem que haver ali uma história, porque senão vão perder o cliente, não é? O cliente não vai ver ali nada de novo, então não vai comprar. Por isso, sim, é preciso uma componente de storytelling muito forte mesmo. E quem for então especialista na área tem muito a lucrar com isso. Certo, sem dúvida alguma. Agora, falando na tua mais recente aposta, digamos assim, que tem a ver com a parte do user experience, ou seja, a experiência do utilizador. Como é que um copywriter passa para este mundo? A experiência do utilizador, ou seja, estamos a falar, e corrijo-me se estiver errado, é a experiência como é que utilizas o site, ou seja, como é que os banners, não os banners, as funcionalidades todas do site encaixam-se, ou seja, essa experiência, como é que reformulando, ok, melhor a experiência do cliente num copywriter, o que é que vai-te ajudar, para onde é que queres ir neste ano de 2021, já agora faço esta questão também. Olha, novamente foi uma oportunidade que me surgiu e que eu não podia negar de qualquer das formas, e que era uma área que, curiosamente, eu já estava a pesquisar sobre ela há muito tempo. Eu ainda não tirei a certificação, porque só há, julgo, 2 empresas atualmente a fazer a certificação em UX Writing, porque é uma área extremamente recente. Nós só temos, ou seja, a área que tem sido mais focada até agora é a User Experience Design, da parte do design, da parte da concepção da construção de sites, de aplicações, por exemplo. E nunca ninguém pensou, quer dizer, pensámos, não é? Escrevíamos os botões, escrevíamos os textos, os títulos, mas nunca se pegou naquilo e se tornou aquilo uma área, porque realmente é uma área. Eu acho que o UX-Writing é indissociável do copywriting, porque tem um cunho de conversão muito grande mesmo.
Então eu acho que são áreas que andam muito a par uma da outra. E como tal, foi uma oportunidade que realmente surgiu, que eu achei muito curioso. Lá está, eu não acredito em coincidências, eu acho que é mesmo o universo a alinhar-se no sentido em que eu quero que ele vá. E era uma área que eu já estava a pesquisar há tanto tempo, porque nos Estados Unidos está a bombar completamente, e há pessoas mesmo a especializar-se e tirar essas certificações. E então, eu acho que era uma área que me faltava e na qual eu queria entrar. Porque mais do que escrever o copy em sites ou aplicações, é falar de uma forma completamente diferente. É falar para o utilizador de uma forma totalmente personalizada, com uma ótica de conversão muito forte. E é quase como voltar a escrever de novo, porque temos que tentar tantas vezes escrever várias variações do mesmo título, vários microcopies no mesmo botão, e realmente perceber que passar, por exemplo, de um botão que diz saiba mais para descobre tudo aqui ou algo deste género, que vais ver estudos que já foram feitos da percentagem de conversão entre um botão e o outro, que é uma diferença, é uma loucura mesmo. Então, isso fascina-me tanto como é que se consegue converter um utilizador através do texto, que eu disse, eu tenho que entrar nesta área, obrigatoriamente. Então, um dos meus objetivos para este ano é tirar a certificação em UX Writing. Já comecei a trabalhar, estou a trabalhar muito com sites e aplicações, e realmente é redescobrir a escrita, redescobrir como ela, aliada ao design, facilita a experiência do utilizador e, idealmente, o converte ou o leva a fazer determinada ação. E então foi realmente uma área que eu acho muito, muito interessante e que tem um potencial de crescimento astronómico. Então foi mesmo nesse sentido que eu decidi apostar e ir sempre em frente. Muito bem, olha, estás, mais uma vez vou-te dizer parabéns pela todo o teu percurso, pela tua carreira que tens vindo a fazer e é bom assistir e também visualizar novo conteúdo e perceber que existe criatividade a nível nacional e que vale a pena seguir, por isso não se esqueçam de seguir a Luísa Santos também, mas estando a terminar a entrevista, quais é que achas que vai ser, já falaste, mas quais qual é a tendência que será para 2021 ou para o futuro nestas áreas de copywriting? Já referiste um pouco antes e agora, mas se tens mais alguma outra tendência que achas que vai ser de copywriting ou no futuro, o que é que te parece? Eu acho que essa pergunta é complicada, é difícil. Eu acho que aqui em Portugal ainda estamos a caminhar, ou seja, ainda estamos a reconhecer que é preciso profissionais de escrita, e é preciso contar histórias, como dizias há pouco e bem, e é preciso deixarmos de transitarmos de uma comunicação fria para uma comunicação personalizável e que vá direto ao assunto, e que não se leia nas entrelinhas e que não tenha asteriscos para a pessoa fazer scroll e ler umas notas legais cá em baixo. Ou seja, ainda estamos a transitar de uma comunicação que ainda é um bocadinho dúbia para uma comunicação mais simples e clara, e que realmente convença o utilizador. Agora, aqui em Portugal, sim, eu acho que é um bocadinho isso. Mas eu acho que realmente a maior das tendências vai ser o UX Writing, sem dúvida alguma, porque até fruto desta pandemia temos visto que quem não está no digital morre, e então é preciso ter uma experiência para o utilizador cada vez mais simples, mais personalizada, mais direta, e então eu acho que esse vai ser mesmo o desafio daqui para a frente. Não só criar uma comunicação clara, mas também uma comunicação que consiga converter ou levar o utilizador a fazer determinada ação. Ok, Luísa, muito obrigada a tua presença e o teu contributo para o Eu blog. que agradeço. E espero que continues a seguir as nossas páginas no nosso site, tal como quem está a nos ouvir a partir de casa.
acompanham o trabalho da Luísa, também podem seguir através de luisasantos.com. Podes, se quiseres, não é? Certo? Luísa? Exatamente, da Luísa Santos. Tracinho, luisasantos.com. Ok. E para a próxima semana iremos ter outro convidado ou convidada e também iremos abranger outros temas relacionados com a área da comunicação, marketing e também a parte do e-commerce. Agradeço-te mais uma vez e volta, continua. Obrigada, eu. Mas, obrigado.